programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, com esta onda de frio aí que está pegando todo mundo, inclusive os animaizinhos, os pássaros, os pequenos animais que vivem, né, nas casas das famílias. Eu estou bastante resfriado, não é gripe, embora a diferença de gripe para resfriado é mínima, é muito pequena, embora sejam viroses. E eu tomei a vacina, não é? Mas isso pelo menos me protegeu da gripe. Espero que vocês também tenham tomado, porque nós estamos entrando no inverno agora e o público idoso, muito frágil, se não tomar a vacina, pode ter graves consequências, embora tenha muita gente que não toma porque tem restrições. Hoje nós vamos falar com uma amiga nossa, que é a doutora Thaís Canto, que é uma médica veterinária que trabalha com a homeopatia. Né? Na medicina comum, na medicina humana, nós temos a alopatia, que usa esses medicamentos produzidos em massa, que vocês compram nas farmácias, drogarias, usam também os medicamentos de formulação, as farmácias fabricam, e o pessoal, nós temos também médicos homeopatas aqui em Friburgo, e a Thaís trabalha com animais, com pequenos animais, com os quais ela usa a linha da homeopatia. Então nós vamos conversar um pouco com a Thaís Canto e vamos trocar ideias durante esse programa sobre o mundo animal e os tratamentos. Thaís, boa noite, Thaís. Boa noite, Dr. Norberto. É um prazer receber você aqui. E vamos conversar um pouco, porque acredito que uma grande quantidade de pessoas que assistem o programa tem em casa pássaros, periquitinhos, gatos, cachorros. E como nós dois estávamos conversando antes do programa, o Brasil, né, pelo que você também concorda comigo, é o segundo mercado mundial em animais de estimação, que vão desde grandes animais, passando por tartarugas, peixes. Isso. É um mundo enorme, né, Thaís? Como é que você vê esse crescimento dessa afinidade, né, dessa aproximação do homem com o pequeno animal hoje dentro da casa? Essa relação ela mudou muito ao longo desses últimos 30 anos, né? Uhum. Porque até 30 anos atrás, não a sua maioria, mas os animais, os pets principalmente, né? Todos os cães de todas as raças e tamanhos, os felinos, as aves eram animais mais de fora de casa. É verdade, ficava na varanda. Ficava na varanda, ficava no quintal. Tinha uma casinha lá fora. Tinha uma casinha de madeira coberta com plásticozinho, ou então ficava no fundo de uma garagem. E eu acho que conforme foi crescendo a conscientização da necessidade do bem-estar animal e da relação do homem para com o animal, até uma necessidade pessoal, que é uma necessidade de companhia, de trocar afeto, de trocar afago, de ser responsável por alguma coisa e de doar amor para alguma coisa, que aí essa alguma coisa deixou de ser alguma coisa e passou a ser efetivamente um ser vivo que passou a ser integrante do membro da família, né? Então essa relação mudou de forma drástica nesses últimos 30 anos. Isso você falou uma coisa muito interessante. Há muitos anos atrás era isso mesmo, né? Até hoje ainda existem as famílias que têm um cãozinho, um cachorro grande de guarda, mas ele ainda não fica dentro da casa, fica na varanda, fica no quintal, tem lá a sua casinha e vive fora, mas faz parte da família. Mas né? O interessante é que mesmo dentro desta visão, a preocupação do proprietário com seu pet mudou bastante. Hoje em dia, existe uma preocupação muito maior com a saúde deles, o que é um assunto muito pertinente, porque saúde animal, saúde humana. Daí que vem, na verdade, a origem da medicina veterinária, né? Exato. Então, assim, conforme essa relação foi se intensificando, mesmo que eles não deixem eles entrarem dentro de casa, fazer a bagunça, ter o pelo no sofá, ter o pelo na roupa, essa preocupação com a saúde e o bem-estar deles, mesmo sendo animais de fora domiciliar,
aumentou e diferenciou muito nesses últimos tempos. É verdade. Houve um crescimento, né, muito grande, uma aproximação muito grande. Você falou uma coisa interessante também. Hoje é aconselhável para pessoas que são sozinhas, pessoas isoladas, idosos principalmente, e mesmo pessoas que não são idosas ainda, 40, 30 anos, que vivem sozinhas em apartamentos, é muito comum nas grandes cidades, né? Aconselha-se que para essa pessoa manter assim um equilíbrio emocional maior, a presença de um animal, até um pequeno pássaro, ela colabora para isso, né? Isso eu adoro esse tema que o senhor entrou, porque eu acho que é um tema que eu acho bárbaro. Por quê? A relação homem-animal tem uma relação de saúde, assim, muito sublime. Porque se você falou na relação das pessoas mais idosas ou de quem mora sozinho, você é obrigado, mesmo para poder se sair do seu ostracismo, você é obrigado a fazer aquela interação. Então você vai ter que alimentar, você vai ter que cuidar, vai levar para passear. E muitos casos onde as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de convívio, não estão acostumadas porque não foi habituado pela própria família, não tem um histórico de que a família teve animal, então não teve esse contato desde a infância, mas em algum momento há uma indicação ou de um terapeuta ou de um médico para que se obtenha um animal de companhia, porque ajuda na hipertensão, ajuda no estresse, ajuda na depressão, ajuda no convívio social. Então, tira aquela pessoa da solidão, ainda mais nas grandes cidades, que é muito comum, porque geralmente é casa, trabalho, trabalho, casa. Mas aí também a gente vai cair numa outra questão que a gente não pode deixar de tocar no assunto. Quando você trabalha o dia inteiro fora, não é justo você ter um animal trancado em casa o dia inteiro sozinho, né? O gato é um animal que se adequa um pouquinho melhor a ficar mais tempo sozinho, mesmo assim não é legal. O cachorro é animal de matilha. E como todo animal de matilha, ele precisa de uma sociedade, nem que seja de dois, ele e o dono, ou ele e um outro animalzinho e o dono. Então, assim, por que eu estou falando isso? Nesses casos que acontece, são onde a gente começa a pegar muito caso de dermatites psicogênicas. Por quê? O animal está ali com a família dele, a pessoa trabalha o dia inteiro fora, ele fica o dia inteiro sozinho, ele não tem o que fazer. Aí o próprio animal fica estressado, se coça, pega, começa a arrancar pedacinho da mão, isso tudo é por estresse. Qual é a solução? Ter o cachorro ou um gato, ou ter dois gatos, dois cachorros pequenos, ou ter uma pessoa de confiança que possa ir à casa da pessoa, pelo menos passear com ele 2 vezes ao dia até você chegar do seu trabalho também. Porque a gente tem que pensar na relação das pontas, né? Tem que ser o benefício humano e o benefício do cãozinho ou do gato, né? Muito interessante essa colocação. Esses dias fiquei impressionado. Eu passei numa loja ou num estacionamento, eu não lembro onde foi, e tinha um cartaz de um grupo que luta contra o aprisionamento de aves, de pássaros em gaiolas. Então, mostra que o animal se morde, se machuca, atrofia as asas, porque não voa, atrofia as patinhas, que fica preso ali o tempo todo, enfim. E dá uma série de doenças pelo aprisionamento, né? E eu fiquei pensando, eu nunca tinha visto o pássaro olhando assim dessa visão, desse lado, né? Então, isso acontece até com os animais em casa, né? De vez em quando a gente assiste nessas televisões de fora do Brasil, agora tem também na TV Nacional, programas mostrando as dificuldades que os animais solitários passam. Então, um animal que era dócil, de um dia para o outro começa a rasgar o sofá, o pano, e a fazer xixi na casa toda. Isso é um sinal, ou seja, como ele não consegue falar, verbalizar, é uma maneira dele mostrar o seu sofrimento. Né? É a forma como ele está mostrando o estresse dele, porque ele tem 2 estresses, né? Porque a gente tem que lembrar que os pets, eles estão na natureza, estão em constante movimento. O gato de natureza, ele é andarilho. O cachorro de natureza, ele é andarilho, só que cada um anda no seu ciclo pertinente. O cão é mais diurno, o gato é mais noturno. As aves precisam voar para poder
buscar o alimento, para poder buscar a água, buscar o abrigo. Então, estão em constante movimento. Aí chegamos nós, por nossas necessidades, e aí eu me coloco até como numa portadora dessas necessidades, porque eu também tenho os meus bichos, e a gente vai e coloca eles em casa, bota na gaiola, e aí a gente não dá exercício, não dá alguma coisa que exercite o mental deles, isola da natureza e tira do convívio social. Aí é que é onde começa todos os distúrbios, às vezes de saúde, às vezes dermatológicos, às vezes os psíquicos, que acaba sendo, na verdade, o que desencadeia as doenças orgânicas. Primeiro quadro começa a ser o psíquico, o emocional. Hoje você vê animais de estimação com doenças parecidas com a do seu dono. Problemas respiratórios, uma espécie de asma, enfim, uma série de coisas. Mas isso é uma verdade. Normalmente, eles puxam características dos donos. Até porque é o ponto de referência dele, né? O mundo dele passou a ser aquele ser humano que é a família dele. Então, ele pega aquele ser humano, não em tudo, mas você realmente pega pacientes, que você pega o paciente e vê o cliente, tem as características semelhantes, em algum aspecto tem alguma coisa peculiar que o animal vai puxar do dono. Você deve ter momentos, oportunidades muito interessantes. Você recebe um dono de um pequeno animal que quer que você veja o que está acontecendo, né? Isso. Aí você observa o animal, olha para a cara do dono, vê o jeito do dono falar, gesticular, olha o animal, e de repente aquele pequeno animal está sendo assim o aspirador de todos os problemas, ou o receptor, né? Receptor dos dono. Problemas do dono. Isso acontece bastante. E às vezes o que é muito engraçado e totalmente entendível, o proprietário que deixou já de ser essa relação proprietário, tá? Hoje a gente está lidando com relação pai, mãe, irmão, tio, neto, porque os netos já foram embora porque já cresceram. Sim. O cachorro ou o gato, ou o pássaro, ou a calopsita, ou a agapornis, não importa de quem esteja falando, tomou aquele lugar. A esposa, cuja ficou viúva, o animal dela tomou aquele lugar de companhia. Então, essa relação é engraçada porque a gente, quando recebe o paciente, nós veterinários, tem o que o proprietário fala, tem o que nós estamos vendo e o que a gente tem que pensar para poder chegar no quadro real, né? Porque é normal nosso, né? Nós humanos, fantasiarmos alguma coisa, ou não é fantasia, ou até aumentar pelos nossos medos, pelos nossos anseios, pelos nossos receios do que esteja acontecendo com aquele ser amado. Então, isso acaba caindo também nisso que o senhor falou, de ter o que parece com o outro. Tem essa questão também. Se assemelham, né? Se assemelham. Meus amigos, estamos aqui conversando com a doutora Thaís Canto, uma médica veterinária que trabalha com a homeopatia. E daqui a pouco, depois do intervalo, nós voltamos. Até já. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem um atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Presente em Nova Friburgo desde 1993, o Freelab possui equipe treinada e equipamentos de última geração, além de ser o único laboratório da região com certificação de qualidade de uma sociedade médica e certificação ISO 9001, agora com moderna ampliação de sua sede para maior conforto dos seus clientes.
Faça seus exames no Freelab, a qualidade bem analisada todos os dias. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Na hora de fazer as compras, o Supermercado Santos Reis é a sua melhor opção. Aqui você encontra todos os itens da sua lista com o menor preço. Amplas instalações climatizadas, qualidade no atendimento e maior comodidade para você e sua família. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. E ainda participe do nosso programa de pontos. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, em Conselheiro Paulino. Meus amigos, estamos aí voltando para o segundo bloco do Muito Mais Saúde. Vamos agora ouvir o Momento Freelab. O Freelab apresenta a você uma dica de saúde sobre o sódio, que é o único dos íons que deve ser adicionado artificialmente à nossa alimentação, sob a forma de sal de cozinha. Isto porque os alimentos não contêm concentrações suficientes para a nossa necessidade. O sódio está ligado à condução dos estímulos nervosos no nosso sistema nervoso central. A sua concentração no sangue depende da ingestão e da excreção de água, e em menor grau da regulação feita pelos rins. A quantidade de sódio no nosso corpo é relativamente bem constante, porque nós ingerimos e excretamos cerca de 4 gramas diariamente. O consumo excessivo de sódio é nocivo à saúde, provocando inchaço, constrição das artérias, elevação da pressão arterial, predispondo o corpo a doenças cardíacas e renais. O segredo é não exagerar na dose, porque o sódio abaixo dos níveis necessários também pode causar problemas de saúde. No Freelab, com sua tradição em garantia de qualidade, você pode fazer todos os exames no sangue e na urina para monitorar este importante elemento. Estamos aí conversando com a doutora Thaís Canto e vamos continuar falando, Thaís. Vocês todos que estão assistindo o programa, com certeza muitos de vocês têm em sua casa um aquáriozinho pequeno lá com os peixinhos que as crianças gostam. Alguns de vocês têm lá uns pássaros também e alguns têm o seu gatinho. Tem gente que tem esses ratinhos, né, pequenos, e tem gente que tem cães grandes, cães pequenos. E esses pequenos animais fazem uma diferença fundamental no clima emocional, no equilíbrio emocional do lar, né? O lar aí pode ser de um idoso, de um casal idoso, de uma mulher sozinha, de um homem sozinho, enfim, independente da idade. Eu, no meu consultório, atendo mulheres na faixa de 40 anos que foram casadas, se separaram, não quiseram mais se juntar a ninguém, vivem sozinhas, não tiveram filhos, algumas até tiveram, mas quem faz companhia, elas são pequenos animais, é um gato, é um cachorrinho, e aquilo é a família dela. Você vê muito isso, Thaís, no seu trabalho? Isso eu acho que está, na verdade, uma realidade crescente, né? Porque o mundo moderno, ele se tornou um mundo muito rápido, né? Então, os filhos crescem rápido e vão, e aquela mãe que dedicou a vida toda em cuidar da família, tem um momento que ela vê que eles foram e ela ficou. Mesma coisa o casal que tem ali o pai e a mãe, que já são pessoas mais idosas também. E às vezes, independente também de ser essas pessoas mais idosas, mulheres de meia idade, homens de meia idade, que também estão focados no trabalho e
e atividades e quando se apercebeu não está com a família, que seria uma família tradicional, porque eu acho que também eu acho que não seria nem cabível essa palavra, né, família tradicional, porque família é aquilo que a gente constrói com amor, independente de onde seja e com o que seja, né? É verdade. Né? Então isso tem sido crescente mesmo, né, no mundo moderno, né? Mudou muito o conceito, né, do que é a família, né? É isso como você falou. É aquele agrupamento de pessoas, 2, 3, 10. Entre elas existe um clima de respeito, de amizade, de carinho. Que é o fundamental, que é o fundamental, né? E de cuidados, né, entre si. E a família, o mundo mudou muito, como você disse, né? Esses dias estava vendo um programa mostrando que na década de 40, de 60, talvez até a década de 70, as famílias eram maiores, as mulheres trabalhavam, poucas trabalhavam fora. A maioria se dedicava à atividade do lar, onde elas costuravam, recebiam outras mulheres para fazer moldura, molde de roupas, faziam doces, cuidavam de si. E essas mulheres que não saíam para trabalhar vinham cuidando dos idosos da família. A pessoa morria em casa, envelhecia em casa. Mas hoje não há mais isso, né? Todo mundo trabalha. Está todo mundo trabalhando. O mundo se modernizou e nós tivemos que nos modernizar para poder acompanhar, né? Porque as necessidades foram se tornando outras e os valores também foram melhorando cada vez mais, isso no meu ponto de vista feminista, né? Assim, os valores foram se modernizando e tivemos que acompanhar o mundo moderno. Então, não vou dizer que não tem a família tradicional que tinha 40 anos atrás, mas hoje é mais difícil, porque todos nós precisamos trabalhar para trazer algum provento para casa, porque é difícil viver ali fora, né? Com certeza. Então, todos têm que ter uma partezinha de uma responsabilidade de um provento. Então, com isso, o pai fica mais tempo fora de casa, a mãe fica menos tempo com a criança que tem que ir para a creche mais cedo porque ela precisa produzir para poder sustentar a família com um companheiro. E essas coisas realmente mudaram ao longo desses anos de uma forma bem, bem abrangente. E assim, tem mulheres que se adaptam muito bem a essa nova forma de vida, tem mulheres que sentem falta da forma de vida antiga, mas isso eu acredito que seja mais para as mulheres mais idosas. A população de 30 anos para cá, de 25 anos para cá, já tem uma outra cabeça, uma outra visão, outro pique, né? E também diminuiu muito o número de filhos por mulher, por família. Na década de 40, a mulher brasileira tinha uma média de 6 a 8 filhos. Foi diminuindo, hoje nós temos uma média de 1 a 2 filhos. A tendência é partirmos para 1 filho, como é na Europa em geral, né? A China, por exemplo, mas lá já por outras razões, né? Excesso de gente. Excesso da população. Excesso de gente para alimentar, para educar, para abrigar, para medicar, para tudo, né? Eles agora mudaram um pouquinho o sistema. Mas então o fato da quantidade de filhos em cada casa ter diminuído não deixa também muita gente com disponibilidade para cuidar dos idosos. E uma coisa interessante, as mulheres sempre vivem mais do que os homens no mundo inteiro. Primeira causa disso, talvez porque se cuidem mais. A mulher se cuida, tem menos medo, né, de vasculhar e procurar o que está acontecendo com o organismo dela. Isso. Então ela se cuida mais, Exato, realmente. ela se cuida e não comete, de forma geral, os abusos que os homens cometem. Você, aqui no Brasil, que é o que a gente vive, você com frequência vê mais homens nas portas dos bares no fim de semana comendo aquele tradicional churrasquinho de torresmo com torresmo e cerveja e bebida e batida, e aquilo vai acabando com a vida, porque todo sábado, prazo, todo domingo, a longo prazo, e você não vê mulheres. Elas se cuidam mais, elas a maioria das mulheres não comete o abuso, né, que o homem comete. Por isso a gente vê hoje um número de mulheres viúvas muito maior que o de viúvos, e essas mulheres todas têm pequenos animais, a grande maioria, né? A grande maioria tem pequenos animais. Geralmente cães e gatos, que é o que tem maior contato afetivo, né? Agora, uma outra coisa interessante é a importância desses pets, a partir do momento que eles entraram para a família, para o seio familiar, no desenvolvimento psíquico-emocional das crianças.
Porque as crianças é um ser que está ali ávido por conhecimento e por aprendizagem. Então, ele aprende a amar, ele aprende a cuidar, porque a mãe ensina, tem que botar comida, vai trocar água, né, vai limpar as necessidades, que aí é outra coisa interessante para a gente falar daqui a pouco. Então, o desenvolvimento emocional da criança, isso se tornou uma grande chave importante, porque diminui o estresse da criança, porque tem criança que é muito tímida, tem criança que tem medo de sair do casulo, e aquele animalzinho ajuda ela a se comportar e a conviver melhor com as crianças no colégio, a se relacionar melhor com a própria família, e muitas vezes também, às vezes é o único amigo que ela tem, porque ela é tão tímida às vezes que não consegue desabrochar. E por um determinado período é o único amigo, companheiro de brincadeira, de conversa, de história que ela tem. Até que ela chega no ponto da maturidade dela, que ela começa a se interrelacionar com o mundo, né? E aí vem uma coisa que é interessante, porque quando a gente fala do idoso, a gente fala do adulto, a gente já sabe que tem a necessidade básica da higiene, né? Que é a questão sanitária. Quando você está lidando com criança, a gente tem que lembrar que a criança tem que aprender a questão da higiene, né? Que é uma coisa interessante. Tá brincando com um cachorro, com um gato, não é para ser píssico, mas a mãe fala, tem que falar, meu filho, vamos lavar a mão, já acabou a hora de brincar. Uma coisa importante que eu sempre me preocupo, que acontece muito no consultório. Às vezes chegam mulheres recém-descoberta uma gestação, aonde o médico fala, a senhora tem cachorro em casa ou gato? Não, tenho sim. A senhora vai ter que dá-los. Que isso. Aí, já aconteceu, e elas chegam desesperadas para mim, perguntando um contrassenso. Mas por que tenho que dar? Não, por causa de toxoplasmose. Toxoplasmose não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, porque é uma questão simples. O gato realmente, ele o único... um grande reservatório. Ele é o único ser vivo que faz todo o ciclo, né? Mas o que acontece? Ele libera os cistos nas fezes. As fezes são coletadas com paz, jogadas no lixo, ninguém põe aquilo em lugar que não se deve colocar, então não tem o problema da contaminação. A maioria dos casos de toxoplasmose que a gente encontra, em soro positivos para toxoplasmose, geralmente de alimentos e água contaminada. 75% que a estatística que a gente tem na medicina, dos humanos que adquiriram toxoplasmose foi através da ingestão de carne bovina, mal cozida, mal torrada, mal grelhada. Aquela carne bem sangrentinha, né? Eu vejo isso. Há pouco tempo eu estava conversando com um colega oftalmologista, lá aqui em Friburgo. Ele estava me dizendo que os casos de lesões oculares no globo ocular por toxoplasmose, 75% dessas pessoas nunca tiveram gato, nunca lidaram com gato. Exatamente. E adquiriram a doença ingerindo carnes mal cozidas. Carnes mal cozidas, praticamente cruas, e verduras mal lavadas. Sim. Que é o maior, na verdade, eu acho que, na sua grande maioria, acaba sendo a maior fonte de transmissão do toxoplasma. Eu quando atendo gestantes, eu me refiro a essa questão da toxoplasmose. Eu tenho cão, eu tenho gato. Então eu digo, procure uma orientação com o seu veterinário. Veja se o animal está bem cuidado, se ele está higienizado, se ele está, enfim, procure uma orientação. Mas não adianta fugir do animal, tirar o animal. Acho que isso é uma medida assim radical demais. Radical, ainda vai fazer gestante sofrer, né? Sim. Eu tiro o meu animal e vou comer churrasco cru todo fim de semana. Não adianta nada, o animal sofreu, ela sofreu. Ela sofreu e está se contaminando muito mais. Na verdade. O cãozinho, por exemplo, o risco de toxoplasmose com o cão, eu acho que é quase zero, né? Ele pode até se contaminar, mas ele não passa, ele não faz a produção, ele não faz a produção do cisto, então ele não faz o ciclo. Só o gato Só o gato. O pombo não faz a evolução do ciclo todo, o cachorro não faz, somente o gato. Então, assim, mesmo assim, para o gato contaminar alguém diretamente, é tão impossível, é tão impossível que aí eu estou aqui defendendo os gatos, né? Como uma boa veterinária, eu estou defendendo os gatos, porque é realmente muito impossível, porque ele tem que ter
né, as fezes do gato, que é o que transmite os Você cistos. pegar com a sua mão, mas não assim, lavar ela a sua tem que mão. ter um tempo no meio ambiente e dias no meio ambiente adequado para fazer o resto da evolução do cisto. Ninguém vai ficar com a casa suja, né? Claro. Acabou, fez, limpa, já joga fora, então... Uma pergunta que eu gostaria de fazer, nós estávamos falando em cães e gatos. Eu tenho notado aqui na nossa cidade uma diminuição muito grande do número de cães de rua. Houve uns anos atrás que havia uma quantidade enorme e realmente até do ponto de vista sanitário era ruim, as fezes daqueles animais para todo lado, urinando. Essa diminuição se deve ao trabalho de alguma entidade privada ou do poder público no sentido de castração? Não, eu acho que a grande maioria deve ser as ONGs que existem em Friburgo. ONGs que se responsabilizam em pegar o animal, castrar e tentar arrumar um lar para ele. Tem ONGs que estão com lotação super lotada, e aí as pessoas ajudam como pode, mas o poder público, eu acho que talvez fosse até interessante no futuro vocês chamarem alguém para poder falar sobre assuntos de uma forma mais enfática, mas eu não sei como é que hoje em dia está funcionando essa questão da castração pela prefeitura. Eu acho que seria melhor eles se pronunciarem sobre isso. Eu também não sei. Mas eu sei que tem o processo, mas não sei como está funcionando, então não poderia dar uma resposta fidedigna. Mas assim, as ONGs fazem esse trabalho. 99% da responsabilidade são das ONGs de Friburgo. Porque até também do ponto de vista da proteção ao animal, do direito dos animais, é uma crueldade um animal de rua. Ele não tem dono, ele está sujeito a espancamentos, a maltrato, espancamento, maltrato, atropelamento. Agora no inverno, então, morrer de hipotermia. Morrem de hipotermia. Aí você tem, porque assim, todas as doenças que nós temos, eles também desenvolvem. Com certeza. Resfriado, gripe, pneumonia, bronquite, asma. Então, assim, todas essas doenças do sistema respiratório, que é muito comum nessa época do inverno, acomete os pets também. E aí, obviamente, que os pets que têm proprietários estão mais seguros. E os que são de rua e que não foram recolhidos pelo abrigo, fica muito mais sensível. E aí a questão também da fome, né? Da fome, da sede. É uma forma de crueldade, né? Deixar o animal na rua sem dono, né? Mas as ONGs em Friburgo, eu tenho acompanhado a certa distância, mas tem feito um trabalho muito interessante, todas elas. Você até me deu uma ideia, Thaís. Eu acho que poderíamos convidar para um próximo programa aqui na TV alguém que possua uma casa ou um espaço onde a pessoa acolhe gatos, cães de rua, mostrarmos a realidade dessa pessoa e, quem sabe, com isso a gente sensibilizar o pessoal da Câmara de Vereadores, o pessoal da Prefeitura e a comunidade em geral. Eu acho que seria um apoio bárbaro para as ONGs. Depois disso, quando terminarmos o programa de hoje, eu vou deixar um recado com a Lili, que é a jornalista que nos ajuda aqui, para fazermos esse contato. Eu acho que seria ótimo. Com mais de e até pegarmos o pessoal da cinegrafia da TV Zoom, fazemos uma filmagem nos lugares, mostrar o dia a dia. Porque aí sensibiliza para a realidade do que se necessita, porque eu falei uma coisa, eu não tenho visto cães na rua. Onde é que eles estão? Você matou a charada com a sua experiência. Eles estão nas ONGs em algum lugar por aí. E com dificuldades, porque a ração, mesmo a mais barata, torna-se cara porque você tem que comprar muita. Exatamente, são quantidades absurdas, né? Nós não estamos falando de 10 sacos, e sim de centenas de sacos. Por ano, exatamente. Meus amigos, estou aqui conversando com a médica veterinária Thaís Canto, que faz homeopatia, né? Trabalha com homeopatia na veterinária. Daqui a pouco a gente retorna para o terceiro bloco. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem um atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde.
Atuando há mais de 20 anos no mercado, a Maffer Soluções Financeiras é referência em toda a região. Dentro das áreas de atuação, expressa maestria no setor de investimentos, câmbio e factoring, além de ministrar cursos e palestras sobre educação financeira, investimentos e previdência privada. Assuma o controle de sua vida financeira e realize seus objetivos. Venha para a Maffer. Nossa missão é fazer você investir melhor. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol, uma história de amor pela educação infantil. Estamos aí de volta ao terceiro e último bloco do Muito Mais Saúde, falando com a doutora Thaís Canto. E nós vamos agora abordar também alguns assuntos interessantes, né, Thaís? Você queria falar algumas coisas a respeito desse tema nosso? Fala. Nós fechamos o último bloco falando das ONGs, né? Foi. Então, assim, eu queria aproveitar a oportunidade, que isso também ajuda as ONGs, o abandono de animais. Você muda de casa, a sua casa nova não tem espaço para o seu cachorro. Aí você deixa o cachorro abandonado na rua, trancado na casa antiga. Terrível. Você comprou um animal, que eu sou a favor de adoção e não de compra de raças. Você pegou um animal e que não era a raça que você esperava. Teve incompatibilidade de gênios e personalidade. Não adianta você querer pegar um border collie, que é um cão de trabalho, pastoreio, e prender no apartamento. Vai dar ruim. Vai destruir a casa, vai comer o sofá, vai destruir a parede, vai destruir a geladeira. E aí você dá porque não se adequou àquele ser vivo que você pegou e que você cuidou. E muitas vezes você não consegue doar. E aí vai e solta. E aí solta na rua. Independente se seja cachorro de raça ou se seja vira-lata. Então, assim, uma coisa interessantíssima, isso aí eu respondo pelo que eu estou falando. Antes de adotar, pense que é um ser que vai durar no mínimo 12 a 14 anos sob sua responsabilidade, onde você vai ter gasto com alimentação, com médico veterinário e que depende do seu amor. E aí você não tem mais espaço para esse amor da sua vida e abandona o cão, abandona o gato, e aí a gata foi abandonada na rua sem ser castrada. A cada mês ela pode fazer 2 ninhadas, aí você multiplica isso por ano, quantos filhotes já vão ter sem dono. E aí a gente perde o controle, não só o controle social sanitário, como o controle humano daquilo que você é responsável. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente falar e não deixar passar aqui. E por isso que eu tive essa ideia, quando nós estávamos no segundo bloco conversando, de convidar aqui pessoas responsáveis por ONGs que cuidem desses animais de rua. Por isso é que a cidade está tão limpinha. É até bom que vocês reflitam. Assim como eu me surpreendi, falei com a doutora Thaís, de repente me abriu os olhos. Não há mais aquela matilha de cães nas esquinas, deitados em todo lugar, aquele monte de fezes de cachorros nas calçadas, uma coisa horrorosa, parece assim um país de 9º mundo. Nós somos, acho que é do 2º ou do 3º ainda, Isso. né? Mas não somos tão ruins assim. Então, você lembrou, é porque existe alguém que tirou esses animais da rua, da porta do seu edifício, da porta da sua loja, da porta do seu comércio, e levou para cuidar. E aí você, no dia que chega lá na sua porta do edifício,
no seu começo, aqueles cachorros que ficavam aqui, aqueles 10, 15, não estão aí latindo mais de noite, não estão sujando tudo aqui. Era comum. Nós víamos aqueles bandos de cães pelas ruas, na praça, em todo lugar, né? E porque alguém está cuidando deles. Então, quem está cuidando está fazendo um serviço à nossa cidade, está prestando um serviço e com grande sacrifício. Imagina que essa pessoa que tenha hoje 200 cães guardados, que ela chegue e diga, não tenho mais como cuidar, ninguém quer me ajudar, todo dia eu vou pegar 10, 20 numa Kombi e vou botar aí na rua, e vocês se virem. Porque o sacrifício, ele não é só financeiro, né? É o sacrifício emocional. Sim. Porque a gente está vivendo no Brasil. Você ter uma ONG com espaço totalmente adequado. É difícil. É difícil, porque depende de funcionário, depende de pessoas que queiram doar o seu tempo de serviço, porque você tem que limpar, você tem que dar banho nesses animais, você tem que alimentá-los. Tem assistência médico-veterinário, que eles têm que arcar. E aí eles vivem à base realmente de doação, da caridade, da doação, e também fazem algum trabalho para arrecadar algum dinheiro, mas assim, o que é arrecadado é ínfimo, com certeza, perto do que eles gastam, né? Com certeza. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento homeopático, que é a sua especialidade, dos animais. Eu tenho amigos, assim como você também tem, que são médicos que tratam de pessoas com homeopatia. E eles se dão muito satisfeitos com os resultados. Tenho pacientes no meu consultório que fazem os tratamentos delas usando homeopatia. Algumas obtêm ótimos resultados, outras obtêm resultados menores, enfim. Mas como é que você usa a homeopatia nos animais? A homeopatia, você pode trabalhar ela de duas formas. Eu tenho clientes que são clientes que acreditam na homeopatia como existência de vida deles e só trabalham com homeopatia. Uhum. E tenho clientes que eu trabalho com alopatia e homeopatia, principalmente clientes esses vindos de outros colegas, que geralmente são pacientes já idosos, com doenças crônicas, cardíacos, né, que são os cardiopatas, insuficiências hepáticas, insuficiências renais, e que necessita de uma qualidade de vida melhor. A homeopatia você pode trabalhar de uma forma que você dê uma assistência a todo o sistema. Sistema hepático, sistema renal, sistema cardíaco, muscular, neurológico. Então, com os medicamentos da homeopatia, você pode abranger todos os sistemas e otimizar o tratamento do colega, otimizar a qualidade de vida do paciente que está ali te pedindo ajuda. E você também pode fazer um trabalho que seria um trabalho também voltado para o sistema emocional, que são as psicogêneses, né? Então, você também pode conseguir o equilíbrio desse sistema emocional através da homeopatia. Uhum. E a medicação homeopática, ela já existe pronta de laboratórios ou você manda manipular? É o mesmo sistema da medicação humana. A linha que eu sigo, que como na nossa conversa antes da gente começar o programa, que eu comecei pela linha Kentiana e hoje eu fico um pouco mais focada na linha Hahnemanniana. A gente trabalha com a individualização, porque a homeopatia ela é individualista. Esse que eu acho que é a grande dificuldade do médico homeopata, tanto humano quanto veterinário, porque a gente individualiza o animal. Se você não souber o que você está fazendo, o remédio não vai fazer efeito. E muitas vezes a leitura que você também pode fazer pode demorar um pouco para chegar na leitura perfeita. Então, você tem que trabalhar com o paciente de forma individualizada, porque eu posso ter 50 remédios para o fígado. Dentro desses 50 remédios para o fígado, tem o melhor que vai se adequar àquela energia que eu estou trabalhando. E assim vai para o coração, e assim vai para o rim, vai para o intestino, vai para todo o sistema. E aí é o mesmo esquema, que é a medicação humana. São medicações que você manipula em farmácias especializadas para homeopatia, com farmacêuticos que se formaram como farmacêuticos homeopatas. Aqui em Friburgo, nós temos algum farmacêutico homeopata? Nós temos 2 excelentes farmácias especializadas em homeopatia, que hoje em dia trabalham com manipulado também,
mas a porta é a homeopatia. Mas aí eles fazem os medicamentos baseados na sua receita. Na receita, que na verdade são os mesmos medicamentos humanos. Sim, sim. É a mesma coisa. Na medicina a gente vê usar o analgésico, o anti-inflamatório, o antibiótico. O que muda é a dose baseada no volume de peso, no tamanho do animal. E alguns remédios humanos, algumas espécies não podem usar. Mas em sua grande maioria realmente é a mesma coisa. O que mostra a proximidade, né? A semelhança entre os animais e os homens. A homeopatia, ela tem entre os homeopatas veterinários, tem uma brincadeira. Porque, na verdade, na alopatia, todas as cobaias sempre foram animais. E que tem a fisiologia diferente da nossa, todo um sistema diferente do nosso. Já a homeopatia, o experimentador foi humano. É verdade. E daí do humano que a gente começou a usar... Então a cobaia do cachorro fomos nós, sou eu ou você. Isso. Ô Thaís, a nossa conversa é muito agradável. Uma outra ocasião, vamos repetir, se Deus quiser, com todo falando prazer. De um outro tema, pegando doenças específicas. Com todo prazer. Nós estamos aí, me avisaram, temos aí mais um minutinho. Então eu agradeço muito, Thaís, a sua vinda aqui, foi muito bom. A gente conversou sobre um tema que todo mundo que está assistindo, a maioria das pessoas, tem em casa um bichinho de estimação que já faz parte da família, da vida deles, né? Então eu agradeço muito. E gostaria que você se despedisse aí da turma para a gente terminar o programa. Eu que agradeço o convite, foi super prazeroso essa conversa. Eu acho que deu para ajudar bastante ao público em pequenos assuntos. Me coloco à inteira disposição para um próximo programa, se assim quiser, para falarmos sobre alguma coisa específica de cada raça ou doenças genéricas das espécies. Fico totalmente à vontade para estar aqui com vocês. Meus amigos, olha, desejo uma boa noite, uma semana com saúde e paz e até a próxima terça-feira, quando estaremos aí com outro muito mais saúde. Boa noite. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.